Olá pessoal, vamos para mais uma questão da UFRR Vestibular 2014. A questão diz assim: ó, a Serra do Tepequém é um dos pontos turísticos mais visitados de Roraima. Em seu ponto mais alto, o platô da serra chega a 1.022 metros de altitude. O senhor João, dono de uma pousada, parou para pensar o comprimento da sombra da serra no momento em que os raios solares formam com o solo um ângulo de 30 graus. Sabendo que a tangente de 30 é por volta de 0,6, ele concluiu que a sombra nesse instante mede em torno de. Bom, pessoal, vamos tentar representar essas informações com um desenho, certo? Então, vamos representar aqui o solo. Vamos representar aqui um ângulo de 30 graus, certo? E o ponto mais alto, né, dessa serra, vamos supor que é esse aqui. Então, tá aqui uma serra, certo? E vou representar assim, certo? A altura da serra vai ser exatamente desse ponto aqui para baixo. Vou chamar de H, certo? Ele quer saber a sombra, o tamanho dessa sombra. Então, medindo a partir da altura máxima, né, de H aqui, ó, ele quer saber que distância é essa. Eu vou chamar de X, certo? Aí ele disse que esse ângulo aqui é 30 graus e me deu a tangente de 30, que é por volta aí de 0,6. Aí vamos relembrar alguns conceitos de trigonometria. O que é a tangente? Vamos lá. A tangente de um ângulo alfa é o cateto oposto no triângulo retângulo. Se eu formar um ângulo reto aqui com a altura exatamente de onde ele está pegando a sombra, né, vai formar um ângulo reto com o solo, vai ser o cateto oposto, que é o cateto que está oposto ao ângulo, nesse caso H, certo? Dividido pelo cateto adjacente, que é o cateto que está ao lado. Lembrando que a distância daqui para cá, essa parte de cima, a gente chama de hipotenusa, que é o lado oposto ao ângulo reto, certo? Então, a tangente de um ângulo alfa, nessa situação, é h dividido por x, certo? Nesse caso, o ângulo trabalhado está sendo 30. Então, tangente de 30 vai ser h, a altura, que no texto ele diz que é 1022. Então, 1022 dividido por x, certo? Lembrando que ele quer saber x. Tangente de 30, ele disse que era 0,6, então eu posso trocar por 0,6, certo? O x está dividindo, vai para o lado de lá multiplicando, então vai vezes x igual 10.022. 0,6 passa dividindo, então x é igual 1022 dividido por 0,6. Pessoal, aqui eu posso multiplicar por 10 em cima e embaixo. Eu posso dizer que vai ficar 10.220 dividido por 6. Né? Eu fiz a multiplicação por 10 em cima e embaixo. Aí esse número eu posso tentar dividir ele direto ou ir simplificando essa fração, certo? Eu vou colocar o resultado aqui na frente, mas eu vou simplificar para a gente ter uma noção. Eu vou dividir numerador e denominador por 2. Olha, eu estou com 10.220 dividido por 6. Se eu dividir o de cima e o de baixo por 2, né? Olha, 10.000 por 2 dá 5.000. 220 é 110, então dá 5.110, certo? E o 6 dividido por 2 dá 3. Então eu vou pegar esse número por 3. Ainda não está tão simples, né, de fazer essa divisão. Mas eu não vejo outra possibilidade de simplificar esse número, já que ele não é dividido por 3, aí eu vou para o velho algoritmo da divisão. Né? Eu vou representar assim, ó, e vou fazer a divisão por 3, certo? 5 por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3, ó, 5 menos 3 é 2, eu baixo esse 1. 21 dividido por 3 dá 7. 7 vezes 3 vai dar 21. E o resto aqui é 0. Aí eu vou baixar o 1. Como o 1 não dá para dividir por 3, eu vou baixar outro número 0. Como eu baixei dois números seguidos, aqui eu acrescento um 0, certo? E agora, 10 por 3 vai dar 3. 3 vezes 3, 9.
O resto é 1, mas a gente já tem uma resposta para o nosso problema, né? Ó, letra B está dizendo que é 1.703 e realmente é bem aproximado desse valor, certo? Então, 1.703 é a nossa resposta, portanto, letra B é o nosso gabarito, certo? Finalizamos aqui mais uma questão, espero que todos tenham entendido. Vejo vocês aí nas próximas questões. Até mais, tchau, tchau.